Alerta! Este vídeo contém nerdices sobre computadores e programação. Em caso de sono ou preguiça, se mantenha alerta. Não, você não leu errado. Essas duas imagens são, tecnicamente, a mesma coisa. Mas antes de eu te explicar o porquê, a gente precisa entender um pouco sobre eletrônica digital. Lá dentro do seu computador, lá bem no fundo, bem pequenininho onde os seus olhos não podem ver, existe um circuito. Esse circuito tem várias pecinhas que só tem dois estados possíveis: ligado e desligado. E isso é o que a gente chama de sistema binário, onde o 0 é quando ele está desligado e 1 quando ele está ligado. O binário é a linguagem que os computadores entendem e é o jeito mais básico que eles operam. Tudo que acontece dentro de um computador acontece por causa do binário. Como é humanamente impossível você programar alguma coisa usando apenas o binário, porque ninguém é maluco, as linguagens de programação elas foram inventadas. As linguagens de programação elas têm a função de traduzir toda a intenção humana para uma forma que o computador consiga entender. E essas linguagens de programação, além de poder fazer programas e jogos e esse tipo de coisa maluca, ela também permite que você consiga mostrar qualquer coisa no computador sem ter que apertar um monte de 0 e 1 para formar o que você precisa. Então, basicamente, todas as coisas dentro do computador, notebook, celular, console, piriris, pororós, são basicamente um monte de zeros e uns, que a gente chama de bits. Por exemplo, a palavra batata. Pra gente, só ela já produz significado e você já sabe do que se trata. Mas se você mostrar isso para um computador, ele não vai fazer a menor ideia do que você está falando. Os nossos caracteres, eles são baseados na tabela ASCII, que transforma o binário em caracteres básicos do inglês. Convertendo batata para o binário, a gente tem essa sequência maravilhosa. É um jeito meio complicado de falar batata. E se a gente pegar esse monte de 0 e traduzir, a gente tem batata. Se a gente pegar batata e traduzir, a gente tem esse monte de 0 e 1. Basicamente é isso. E eu espero que você tenha entendido que tudo que tem dentro de um computador é na verdade esse monte de zeros e uns. E então a gente chega no ponto principal do nosso vídeo. Essas duas imagens são a mesma coisa. E se você tem olhos atentos, uma boa cabeça e prestou atenção no que eu falei até agora, você já percebeu que a imagem da direita são os bits da imagem da esquerda. Ou seja, eu transformei essa imagem em um monte de zeros e uns e pintei esses zeros e uns nessa outra imagem. Eu fiz esse programinha em Python que ele converte um arquivo inteiro para binário e pinta pixel por pixel de uma nova imagem com a sequência desses bits. Esse monte de imagens que a gente gera podem ser convertidas de volta para o arquivo original. Na hora de converter, o programa vai ler cada um dos pixels. Se o pixel for branco, ele escreve um 0. Se o pixel for preto, ele escreve o número 1. E se o pixel for de qualquer outra cor, ele entende que o arquivo acabou. E é por isso que eu pintei o fundo da imagem de vermelho. Mas tem um probleminha. Quando o arquivo ele é convertido de volta, ele simplesmente não abre. Isso porque o Windows, que é o sistema operacional que eu estou usando, ele usa extensões para complementar a informação para o computador e falar qual é o programa que abre esse arquivo. Para o nosso arquivo voltar a funcionar perfeitamente, eu adicionei uma imagem a mais no final com a forma binária da extensão do arquivo. O que de um jeito simples é basicamente pegar esse .txt e converter em binário e guardar naquele outro arquivo, e aí quando a gente converte de volta, ele simplesmente coloca .txt no final do arquivo e aí ele magicamente volta a funcionar. A parte mais interessante é que se eu juntar todas essas imagens em um vídeo, eu posso transferir qualquer tipo de arquivo de qualquer tamanho usando um vídeo curto de 2, 5 minutos. Mas a pergunta que não quer calar, isso é eficiente? Meu caro colega, mas é óbvio que é horrível esse negócio. Esse aqui é o teste que eu fiz. Eu rodei uma imagem de 2 megabytes e as imagens binárias eu usei 1920 por 1080, que é a resolução do Full HD. O negócio demora mais de 1 hora para converter de volta e óbvio que tem uma explicação para isso. A primeira é que eu sou meio lesado e eu fiz a conversão da forma mais trabalhosa possível. O mesmo código que pinta pixel por pixel foi o que eu usei, só que ao contrário, lendo pixel por pixel.
e isso demora infinitamente mais, porque o programa abre a imagem, lê o primeiro pixel, fecha a imagem, abre a imagem, lê o segundo pixel e segue nesse loop infinito e demora absurdo. A saída mais lógica seria ler os pixels da imagem com uma lista. É só eu pegar a imagem e mandar o meu Python ler ela como um texto, e aí ele vai ter lá 010101 e fica infinitamente mais rápido. A segunda coisa que eu não me dei conta, mas é que 2 megabytes são 16 milhões de bits, e com o meu código lendo bit por bit, no mínimo uma semana para minha foto do Roblox ficar pronta. Outra forma que eu pensei para otimizar esse sistema é usar pixels coloridos ao invés do preto e branco do binário. Uma das infinitas formas de identificar cor num computador é usando o código hexadecimal dessa cor. Código esse que coincidentemente é uma das formas mais básicas de você converter informação num computador. Nesse caso, a gente ia pegar 24 dígitos binários, esse monte de 1 e 0, e converter para hexadecimal, que vão ser só 6 dígitos. E desses 6 dígitos a gente consegue uma cor, ou seja, o que eram 24 pixels branco e preto, agora é só um pixel colorido. Como nesse caso a gente não pode colocar uma cor de fundo para o programa entender que acabou o arquivo, junto daquela imagem extra, dá para colocar a quantidade de pixels da última imagem com dados, e aí o computador para de ler quando chegar nesse valor. Até esse momento eu não implementei essa ideia por motivos de faculdade, alguém me salva por favor, mas eu pretendo terminar de implementar e testar o quão eficiente esse método é. Espero que não mude nada, com certeza é horrível, se fosse bom todo mundo tava usando. Mas o importante é que hoje nós aprendemos o que são bits e como nós podemos visualizar e transferir dados de uma forma simples e maravilhosa. A gente também aprendeu que é possível transmitir qualquer tipo de arquivo usando o YouTube, e isso poderia levar a pirata. Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu espero que você tenha gostado de aprender mais sobre computadores, bits, binário e valores, e até o próximo vídeo.